Você sabia que o Brasil também esconde mistérios dignos de filme? Nosso país tem histórias que desafiam a lógica. Hoje você vai conhecer casos reais e perturbadores que deixaram cientistas, arqueólogos e até a polícia sem respostas. Veja os maiores mistérios do Brasil. Olá, eu me chamo Ronan Santos e se você é brasileiro já deixa o seu like e se inscreva no canal. E vamos nessa! Imagine sumir sem deixar rastros no inverno congelante do Canadá e reaparecer 5 anos depois, caminhando descalço e confuso no coração da floresta amazônica. Esse é o caso perturbador de Anton Philippa. Em 2012, ele desapareceu em Vancouver, sem passaporte, sem dinheiro, sem remédios e sem levar sequer uma mochila. A família, desesperada, já esperava o pior, né? Porém, o impossível aconteceu em 2017. A polícia encontrou um homem vagando quase irreconhecível numa estrada perto de Manaus. O mistério que deixa qualquer um sem dormir é a sua jornada. Anton percorreu mais de 10 mil quilômetros a pé, mano. Ele, de alguma forma que ninguém sabe, cruzou 10 fronteiras internacionais sem documentos, atravessou zonas de guerra de cartéis no México e sobreviveu à mortal selva de Darin, um lugar onde até exploradores experientes morrem. Como ele passou despercebido por tantas imigrações, como sobreviveu a onças, cobras e doenças tropicais na mata fechada sem nenhum equipamento de sobrevivência. Ele dizia apenas que estava seguindo uma missão e que foi ajudado pelos céus. Mas como ele chegou vivo ao Brasil continua sendo um dos maiores enigmas de resistência humana da história moderna. Muitos acreditam que, na verdade, ele teria sido abduzido e jogado para o lado de cá do mundo. Mas será mesmo? Em 1957, pescadores em Ubatuba viram algo impossível. Um disco voador mergulhou do céu em chamas e explodiu antes de tocar a água, espalhando milhares de pedaços brilhantes pela praia. Isso poderia ser só mais uma história de pescador, se eles não tivessem recolhido as provas físicas. Os pescadores coletaram fragmentos de um metal leve e cinzento e enviaram para um colunista famoso do Rio de Janeiro. O mistério explodiu quando o governo brasileiro e laboratórios dos Estados Unidos analisaram ali o material. O laudo foi chocante, era magnésio com uma pureza de 99,99%. Mas qual é o problema? Nos anos 50, a humanidade simplesmente não tinha tecnologia para produzir magnésio com essa pureza absurda. Era metalurgia à frente do nosso tempo. Além disso, os cientistas afirmaram que aquela estrutura cristalina só poderia ser criada em gravidade zero, precisando de uma mega operação para simular o material. Ou seja, não foi forjado por simples pescadores, né, para enganar o povo. Até hoje, pedaços desse metal estão em museus e laboratórios ufológicos, desafiando os mais céticos. Seriam os fragmentos de Ubatuba a única prova física irrefutável de que uma nave de outro mundo caiu no litoral brasileiro? E se eu te dissesse que os romanos estiveram no Rio de Janeiro 1500 anos antes de Pedro Álvares Cabral? Parece loucura, mas no fundo da Baía de Guanabara existe um lugar conhecido como Campo das Jarras. Nos anos 70 e 80, o famoso arqueólogo subaquático Robert Marx encontrou dezenas de ânforas, vasos de cerâmicas altos e com 2 alças, idênticos aos usados na Roma Antiga para transportar azeite e vinho. A descoberta poderia reescrever a história mundial. Marx afirmou que as ânforas eram a prova de que navios romanos cruzaram o Atlântico e naufragaram aqui. Mas o que aconteceu em seguida transformou a descoberta em teoria da conspiração. A Marinha do Brasil proibiu Robert Marx de mergulhar novamente, cancelou as licenças de pesquisa e supostamente soterrou o local com lama para evitar saques. Mas por que o governo agiria dessa forma? Céticos dizem que eram réplicas modernas, mas o arqueólogo jurou até a morte que a datação era autêntica. Seria essa a maior prova arqueológica do Brasil que foi silenciada para não mudar os livros de história? Algo, no mínimo, curioso.
Você sabia que existe um buraco invisível no céu do Brasil que a NASA morre de medo? Não é ficção científica, é um fenômeno real chamado anomalia magnética do Atlântico Sul. Basicamente, o campo magnético da Terra, que funciona como nosso escudo contra a radiação solar mortal, tem uma falha gigantesca e misteriosa focada exatamente sobre as regiões sul e sudeste do nosso país. A coisa é tão séria que os cientistas chamam essa zona de Triângulo das Bermudas do Espaço. Quando satélites, telescópios como o Hubble ou até a Estação Espacial Internacional passam por cima do Brasil, eles muitas vezes precisam desligar seus computadores de bordo. Se não fizerem isso, a radiação cósmica intensa que vaza por essa brecha pode fritar os circuitos eletrônicos instantaneamente. Astronautas relatam ver clarões de luz alucinantes mesmo de olhos fechados, quando orbitam entre nós. Os geofísicos confirmam que essa anomalia está crescendo, se dividindo em duas e se movendo para o oeste, mas o grande mistério científico permanece. Porque o escudo da Terra decidiu falhar justamente aqui no Brasil, meu velho? E quais serão as consequências para a vida por aqui se essa proteção natural desaparecer de vez? No meio do lavrado de Roraima, isolada na paisagem, ergue-se um monólito gigante de 35 metros de altura que guarda segredos que a ciência ainda não decifrou: a Pedra Pintada. Por fora, é uma galeria de arte pré-histórica com pinturas de milhares de anos, feitas com uma química tão avançada que as cores resistiram ao sol equatorial e tempestades sem desaparecer. Mas a beleza esconde um perigo invisível. O mistério fica denso quando ouvimos os avisos dos moradores mais antigos. Os povos indígenas dizem que a pedra é a moradia de espíritos e não é uma rocha comum, sendo oca por dentro, com cavernas de quartzo branco e túneis onde ossos humanos foram achados. Mas o que realmente assusta é a lenda da maldição. Dizem que o local exige respeito absoluto e quem ousa tocar nas pinturas sagradas ou levar qualquer pedaço da rocha acaba amaldiçoado, sofrendo de azares terríveis e doenças sem explicação médica logo após a visita. Além disso, visitantes relatam falhas em equipamentos eletrônicos e uma sensação, de energia pesada. Seria a Pedra Pintada apenas um sítio arqueológico comum ou um templo antigo protegido por uma força sobrenatural que pune quem se atreve a profanar suas paredes? Isso nos deixa a pergunta: será que existem mais locais misteriosos do tipo escondidos na floresta amazônica? Em 13 de agosto de 1930, o dia virou noite na fronteira do Amazonas com o Peru. Seringueiros relatam 3 bolas de fogo que cruzaram o céu, seguidas por uma explosão tão violenta que o som viajou por centenas de quilômetros e o chão tremeu como um terremoto. O Vaticano e observatórios na Europa detectaram a onda de choque, mas ninguém sabia o que tinha acontecido. Foi uma explosão de 2 megatons, muito mais forte que a bomba de Hiroshima, detonada em cima da selva brasileira, 15 anos antes da bomba atômica sequer ser inventada. O evento ficou conhecido como um Tunguska brasileiro. O mistério que enlouquece a ciência é: mano, cadê a cratera? Os destroços? Cadê as árvores queimadas? Com uma explosão desse tamanho, deveria haver um buraco gigantesco na Terra. Expedições foram feitas, satélites escanearam a área, mas a selva parece ter engolido as evidências. Teria sido um OVNI que caiu em solo brasileiro? Ou será que a cratera está escondida num ponto cego da Amazônia que ainda não alcançamos? A única certeza é que algo colossal atingiu o Brasil e desapareceu, sendo esse um verdadeiro enigma para a ciência. Você olha para o Rio de Janeiro e vê beleza, mas na Pedra da Gávea existe algo que a história oficial tenta apagar. A mais de 800 metros de altura, o que parece ser apenas uma montanha tem um formato perturbador de um rosto gigante, com olhos e nariz definidos, vigiando o oceano eternamente. Mas o verdadeiro mistério está gravado na rocha, onde ninguém deveria conseguir chegar. Na lateral do precipício existem inscrições gigantescas que desafiam a explicação de ser apenas erosão.
pesquisadores traduziram os símbolos como escrita fenícia antiga, com a seguinte mensagem: Badesir de Tiro, Fenícia, primogênito de Jetibal. Se isso for real, significa que 2000 anos antes de Cabral, uma frota do Oriente Médio esteve aqui e transformou essa montanha no túmulo colossal de um rei. A ciência acadêmica diz que é tudo coincidência geológica causada pelo vento, mas a pergunta que fica é: como o acaso esculpiria um rosto humano quase perfeito e uma frase gramaticalmente correta numa língua morta? Seria a Pedra da Gávea a prova de que uma civilização antiga governou Rio de Janeiro muito antes do que imaginamos? Se existe um endereço no Brasil onde o inferno parece ter tocado a terra, é o edifício Joelma. Muito antes das chamas de 1974 tirarem quase 200 vidas, aquele lugar já era muito estranho. Em 1948, no mesmo terreno, ocorreu o macabro Crime do Poço, onde um homem tirou a vida da mãe e as irmãs e jogou os corpos num poço do quintal. O prédio foi construído literalmente sobre esse poço e muitos dizem que a maldição começou aí. Mas os mistérios que desafiam a razão são as 13 almas. Durante o incêndio, 13 pessoas tentaram escapar pelo elevador e faleceram carbonizadas juntas. O assustador é que elas nunca foram identificadas. Mesmo com toda a tecnologia forense, ninguém sabe quem eram. Elas foram enterradas, uma do lado do outro, no cemitério São Pedro e se tornaram santos populares. Visitantes e funcionários do prédio atual relatam fenômenos perturbadores até hoje, gritos vindos de andares vazios, vultos nos espelhos e uma sensação de calor inexplicável, como se o ar nem tivesse ligado. Seria o Joelma apenas uma tragédia ou a prova de que certos lugares nascem marcados pelo mal, aprisionando espíritos num ciclo eterno de dor? Imagine uma cidade inteira no Brasil sendo aterrorizada, não por criminosos, mas por luzes vindas do céu. Parece filme, mas em 1977, a ilha de Colares, no Pará, viveu meses de pânico real, no caso conhecido como fenômeno chupa-chupa. Luzes misteriosas desciam sobre as casas e disparavam feixes de energia nas pessoas, deixando queimaduras na pele e pequenos furos na região dos bustos. Olha só, olha pra isso, dona Adelaide, o que é isso? Maria, vai lá pra frente atender as outras pessoas, deixa que eu cuido dela, deixa que eu dou uma olhada. Essa luz, essa incidência vinha nas mulheres, preferentemente nas mulheres, nos seios. Além disso, haviam muitos avistamentos de criaturas com trajes estranhos andando pela floresta. O mais assustador é a parte médica. A doutora Weilane Sessen atendeu centenas de vítimas que chegavam fracas, com tonturas e quadros de anemia profunda, como se tivessem tido sangue drenado por alguma tecnologia desconhecida. A situação foi tão grave que a Força Aérea Brasileira interveio com a Operação Prato. Durante meses, militares monitoraram a ilha e registraram em relatórios oficiais objetos gigantescos mergulhando nos rios e naves em forma de disco. O comandante da missão, Coronel Uiarangê, admitiu antes de falecer que o que viram não era algo desse mundo. Do meu lado esquerdo vinha uma luz muito forte, a mesma luz amarela muito forte. Eu vi aquela coisa se aproximando e fiquei quieto. Depois que eu vi que era muito forte e que estava vindo, continuando vindo na direção, eu chamei a atenção dos agentes. Esse é o único caso da história mundial onde um exército confirmou a existência de alienígenas e ocorreu em terras BR. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima.